4h57, eu fico por aqui. Uma ótima sexta e um fim de semana incrível para você. Nos vemos na segunda aqui na SBT Notícias, hein? Fique agora com a Carolina Guaidas, que vai trazer esses destaques aí. O adeus à vereadora. Corpo de Marielle Franco do PSOL e do motorista dela são enterrados no Rio de Janeiro. Essa comoção é fruto de como ela militava em todos os espaços. Polícia investiga se um segundo carro deu cobertura aos assassinos. Luto coletivo. Milhares de pessoas saem às ruas para protestar contra os assassinatos e pedir rigor nas investigações. E as autoridades prometem justiça. Nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. Mas a violência continua. Empresário é assassinado a tiros na frente do filho de 5 anos durante um assalto. 19 policiais militares de São Paulo são presos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas em cidades da região do Vale do Paraíba. Em Brasília, outra operação contra o tráfico prende 20 que vendiam drogas pela internet. Eles mandavam fotos dos produtos, os usuários escolhiam, depositavam dinheiro na conta e aí os criminosos enviavam a droga pelos correios. Passarela de pedestres desaba sobre rua de Miami, nos Estados Unidos, e deixa pelo menos 4 mortos. França, Alemanha e Estados Unidos se unem aos britânicos para cobrar respostas da Rússia sobre a tentativa de assassinato de ex-espião. Vacina pentavalente está em falta na rede pública do Rio Grande do Sul. Pelo menos outros 5 estados também não têm estoque das doses. Após quase 2 meses de interdição por confirmação da morte de macaco por febre amarela, Zoológico de São Paulo é reaberto. Futebol, o Santos se recupera da derrota na estreia e vence o Nacional no Pacaembu pela Libertadores. Oi, bom dia, já é sexta-feira, finalmente ela chegou, né? Dá licença que eu já tô entrando aí na sua casa nessa madrugada. Eu sou a Carolina Guaidas e te faço companhia até às 6 horas da manhã. Bom, a gente já fala do Rio de Janeiro porque a polícia tenta montar as peças de um quebra-cabeças para chegar aos assassinos da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista dela. A investigação aponta que um segundo carro estaria na cena do crime para dar cobertura aos assassinos. A placa do veículo já teria sido identificada. Nessa quinta-feira, peritos voltaram ao local. Os assassinatos ocorrem 2 dias antes da intervenção federal no estado completar 1 mês. O enterro da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, os dois foram cercados, claro, de comoção. Milhares de pessoas compareceram à despedida. Marielle era conhecida por atuar a favor dos moradores das favelas e também nos debates sobre as minorias. Tem que ser ouvida, né? Em diversas cidades do país, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra as mortes. As autoridades afirmaram que a justiça vai ser feita. Bom, a gente troca de estado, mas ainda fala de violência, porque um criminoso foi baleado durante uma tentativa de assalto a passageiros de um ônibus, isso na zona norte da capital paulista. Um guarda civil que estava no coletivo reagiu à abordagem. Os detalhes com o repórter Marcelo Bittencourt. A concessionária Norte Energia suspendeu os testes com as turbinas da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará. 1 tonelada de peixes morreu em apenas 1 mês, sugada pelos tubos. A refinaria Hidroalunorte, investigada pelo vazamento de rejeitos no Pará, anunciou que vai dar férias coletivas para parte dos funcionários. 400 trabalhadores entram em férias a partir do dia 2 de abril. Desde o início de março, por decisão da Justiça, a empresa reduziu em 50% as operações. A Hidroalunorte está sendo investigada pelo vazamento de resíduos de bauxita, que teriam contaminado várias áreas no município de Barcarena. De volta à violência ao Rio de Janeiro, um empresário foi morto a tiros na frente do filho de 5 anos durante um assalto. Chega de violência, né? Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira em Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. A droga foi encontrada durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na Washington Luiz. Os agentes mandaram um motorista parar e ele tentou fugir. O carro que é roubado foi interceptado e nele havia 325 quilos de maconha. O motorista de 52 anos foi preso por tráfico de entorpecentes e receptação.
e um carro pegou fogo após ser atingido por um outro veículo na BR-262, perto de Nova Serrana, em Minas Gerais. 3 pessoas ficaram feridas. 2 bombeiros estavam no carro, que foi totalmente consumido pelas chamas. Eles conseguiram sair do veículo antes da explosão. A motorista que provocou o acidente perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Os 3 ficaram feridos. O caso mais grave foi de um dos bombeiros, que teve fratura exposta e precisou passar por cirurgia. Agora são 5h17 dessa sexta-feira e nessa quinta milhares de professores voltaram a protestar em São Paulo contra o projeto de aumento da contribuição para a Previdência Social. O clima ficou tenso e houve um começo de tumulto dentro da Câmara dos Vereadores. A categoria está em greve há uma semana. E os professores de escolas estaduais de Manaus, que também estão em greve, devem se reunir hoje em assembleia para decidir sobre a paralisação. Nessa quinta-feira, eles foram às ruas para protestar. Mais um estudante foi alvo de ataques racistas dentro do ambiente universitário em São Paulo. Nesse caso, a faculdade teria sugerido que a vítima mudasse de unidade. Tem que denunciar e chega de preconceito, né? Em nota, a faculdade AEMB Morumbi disse que repudia qualquer tipo de preconceito de gênero, religioso, político e étnico-racial. Em relação à queixa do aluno, a universidade afirma que está apurando o caso e se colocou à disposição do estudante. Bom, e nas notícias internacionais, uma passarela de pedestres desabou em Miami, nos Estados Unidos. O acidente deixou pelo menos 4 pessoas mortas. Quem traz as informações é a repórter Eleonora Pascoal. Obrigada pelas informações, Eleonora. E a gente agora segue nas notícias internacionais, dando um giro ao redor do mundo. As informações, claro, chegam com o correspondente Sérgio Uti. Valeu, Sérgio. E a gente volta para o Brasil para falar do Rio de Janeiro, que é ainda, claro, a notícia dessa sexta-feira. O assassinato da vereadora Marielle Franco repercutiu nos 3 poderes em Brasília. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que o crime é uma prova da necessidade da intervenção federal no Rio, medida que a vereadora criticava. Marielle também foi homenageada no Supremo Tribunal Federal. E a Câmara dos Deputados criou uma comissão que vai acompanhar as investigações. E o crime também foi notícia ao redor do mundo. A ONU cobrou uma investigação rápida e imparcial pelo assassinato de Marielle e do motorista. E a Europa pediu a suspensão das negociações com o Mercosul, enquanto o caso não for esclarecido. Yula Rocha. O presidente do Peru vai enfrentar um novo processo de impeachment por ligação com a Odebrecht. A abertura do processo foi aprovada pelo Congresso peruano. Pedro Pablo Kuczynski é acusado de ter sido beneficiado pela construtora Odebrecht, quando era ministro da Economia do ex-presidente Alejandro Toledo, entre 2004 e 2006. Em dezembro do ano passado, Kuczynski sobreviveu a um processo parecido. O afastamento do presidente deve ser decidido no dia 22 desse mês. O valor do benefício do Bolsa Família vai ser reajustado e o aumento deve começar a valer em abril ou então em maio. Os juízes federais e os procuradores da República paralisaram as atividades nessa quinta-feira em várias capitais brasileiras. Eles pedem reajuste de salário e a manutenção do polêmico auxílio moradia. 19 policiais militares de São Paulo foram presos, acusados de envolvimento com tráfico de drogas em cidades da região do Vale do Paraíba. Segundo as investigações, eles desviavam cargas apreendidas e vendiam a droga para traficantes. E 18 homens foram presos, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de traficantes de drogas no Rio Grande do Sul. Escutas telefônicas revelaram que os criminosos conseguiam burlar a segurança de aeroportos do país. E em Brasília, uma outra operação contra o tráfico prendeu 20 pessoas que vendiam drogas pela internet. E a quadrilha usava os correios para fazer entrega dos entorpecentes. A Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude disse que o agente socioeducativo é servidor desde 2010. A pasta ainda informou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria. Bom, agora são 5h42. Um bom dia para você que vai acordando com a gente. Já é sexta-feira e agora a gente fala de saúde aqui no SBT Notícias. É que desde o início do ano, a vacina pentavalente está em falta na rede pública do Rio Grande do Sul. Pelo menos outros 5 estados também não têm estoque das doses, que servem para proteger as crianças contra doenças como a meningite e a coqueluche. O Zoológico Paulistano e outros parques, como o Zoo Safari e o Jardim Botânico, foram reabertos em São Paulo. Eles estavam interditados há quase 2 meses após a confirmação da morte de um macaco por febre amarela.
No futebol, o Santos se recuperou da derrota na estreia e venceu o Nacional no Pacaembu pela Libertadores. Na Europa, o Arsenal voltou a vencer o Milan e se classificou para as quartas de final, assim como o Atlético de Madrid, que perdeu o lateral Felipe Luiz machucado. Uma preocupação para o técnico Tite. Agora são 5h51. Vamos ver como é que vai começando essa sexta-feira em São Paulo? Você vê aí na tela, olha só, imagens ao vivo da Marginal Tietê, bem na altura da Ponte das Bandeiras. O trânsito ainda está tranquilo nos dois sentidos, mas, claro, deve se intensificar já nas próximas horas. O rodízio hoje é para os carros com placas final 9 e 0. Para quem usa o transporte público, o sistema de trens e de metrôs de São Paulo funciona normalmente. Você vê ainda os carros com os faróis ligados, o sol ainda não aparece, há bastante nuvens no céu, mas já tudo isso muda. Na capital paulista, o dia deve ser de sol, entre nuvens e o tempo fica bem abafado. Agora faz 23 graus, mas a máxima pode chegar até os 29 graus. São esperadas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. Aí, claro, vem o fim de semana, tem previsão de chuva para a capital paulista e o sol deve voltar lá no domingo. E a polícia procura por imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a identificar o motorista que atropelou e matou um jardineiro em São Paulo. O homem fugiu sem prestar socorro. Em Santos, no litoral paulista, 4 pessoas foram atropeladas num ponto de ônibus. E 2 criminosos foram presos pela polícia pouco depois de cometerem um sequestro relâmpago. Marcelo Bittencourt. E 3 homens foram presos nesta quinta-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo, por extorquir um colega de trabalho pelo celular. E 2 pessoas morreram em um acidente provocado por um criminoso em fuga. Ele invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro das vítimas numa rodovia em Arujá, na Grande São Paulo. O relógio vai marcar 6 horas da manhã, hora em que eu agradeço pela sua companhia e te desejo um super fim de semana. Vem aí o Primeiro Impacto, eu volto na segunda-feira. Juízo, hein? Até mais!